Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais um dia da nossa quaresma. Hoje nós estamos no 6º dia, nesse momento de oração e reflexão da nossa quaresma. E ao longo desses dias nós falamos sobre sermos a imagem e semelhança de Deus, sobre nos amar, sobre amar o próximo, sobre o próximo ser imagem e semelhança de Deus também, assim como eu. Nós falamos da importância de pedir perdão, nós falamos da importância de perdoar, né? E hoje eu quero falar com vocês sobre a questão do auto-perdão. Nós somos muito severos conosco. Nós muitas vezes temos a dificuldade de nos tratarmos com compaixão, de sermos gentis com a gente mesmo, né? Às vezes a gente cresceu ouvindo das pessoas, às vezes ouvindo dos nossos pais, que nós tínhamos a necessidade de sermos sempre perfeitos, de nunca errar, né? E aí eu quero falar para vocês que às vezes os nossos pais, eles não fizeram isso assim de maneira, como eu posso dizer para vocês, não fizeram por maldade. Eles fizeram por amor, porque eles têm essa função de nos educar, têm essa função de querer o nosso bem, têm essa função de nos colocar nesse caminho de retidão, né? É a função do pai e da mãe. A gente precisa de olhar com generosidade para isso, com gratidão. Só que às vezes, não em todas as situações, mas em muitas delas, essa cobrança, ela acaba sendo uma cobrança de cunho muito social mesmo, de cunho da sociedade que nós pertencemos, de que se você falhar, você vai ter que ser punido como tal. Então, a gente às vezes tem um padrão de exigência muito alto, de excelência muito alto conosco. Nós às vezes colocamos esse padrão de excelência de uma maneira que a gente não se permite errar. Só que o erro, ele é fundamental. Quando a gente erra, a gente tem a oportunidade de aprender que não era daquela maneira que deveria ter sido feito, que não era daquela maneira que uma situação deveria ser conduzida, né? O erro, ele é um instrumento de aprendizagem. Então, quando eu erro comigo, quando eu erro com alguém, eu tenho que olhar para esse erro que eu cometi com compaixão. Pera lá, eu errei. Eu já me retratei com essa pessoa, já pedi perdão, ela já me perdoou. Ok. Já pedi perdão a Deus, Deus me perdoou, porque Deus, ele nos perdoa sempre. Quantas vezes nós pedirmos perdão a Deus de maneira sincera, ele vai nos perdoar. Agora, quem sou eu para não me perdoar quando eu caio num erro de ferir alguém, de machucar alguém, de me ferir, de me machucar, de agir de uma maneira inadequada em um determinado momento, né? Então, que nós possamos olhar para o erro com uma maneira de uma oportunidade de aprendizagem que a vida nos dá. E todos os dias, nós vamos ter alguma situação em que a gente vai errar. E aí a maneira como nós vamos olhar para esse erro e dar um significado novo para aquela situação é que vai fazer toda a diferença. Então, meus amados, não vamos ser tão severos com a gente mesmo. Vamos ter um olhar mais bondoso, com mais compaixão para os nossos atos, né? Que nós possamos nos perdoar todas as vezes que forem necessárias, que eu possa, ao longo de todo esse dia,
fazer esse exercício de refletir. O erro é uma oportunidade de aprendizagem que a vida me dá. E se eu já conseguir ressignificar essa atitude errada que eu tive em relação a mim, em relação a uma situação ou em relação a alguém, que eu venha me perdoar. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, pessoal!